Justiça para Todos de hoje vai fazer uma retrospectiva e mostrar os principais temas da Justiça Federal que tiveram destaque no primeiro semestre de 2017. Fim do foro especial por prerrogativa de função, apoio à Operação Lava Jato e a busca para diminuir o maior número de processos possível por meio da conciliação são alguns dos pontos defendidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil para auxiliar na promoção de uma justiça célere e eficaz no país. A reforma da Previdência, o novo Código de Processo Penal, a execução fiscal no país, a posição das mulheres no mercado de trabalho e no judiciário, a situação dos presídios federais, também são temas que receberam atenção especial da AJUF este ano. Além disso, a Associação dos Juízes Federais do Brasil media acordos internacionais para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. É a Justiça Federal que atua dentro e fora do Brasil para garantir o fortalecimento do Poder Judiciário, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. O Justiça para Todos, com a retrospectiva dos melhores momentos de 2017, está entrando no ar. Apresentar propostas, acompanhar a tramitação de decisões importantes são algumas das ações realizadas pela AJUF e é de olho no que acontece no Judiciário brasileiro que ela participa e atua em momentos decisivos. A AJUF está sempre alerta, acompanhando de perto os momentos políticos e sociais do Brasil que vão se refletir na justiça do país. Um dos pontos defendidos pela AJUF é o fim do foro especial por prerrogativa de função. Além disso, a associação também apoia a Operação Lava Jato e se dedica a diminuir o maior número de processos possível por meio da conciliação. Confira agora algumas ações da AJUF em prol da sociedade brasileira. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, tem como objetivo fortalecer o Poder Judiciário e seus integrantes, para lutar pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. É por isso que ela anda de mãos dadas com a sociedade. Uma das bandeiras levantadas pela associação para promover a igualdade entre cidadãos é a do fim do foro especial por prerrogativa de função. Instituído na Constituição de 1891 e em vigor até os dias atuais, o foro privilegiado permite que autoridades públicas sejam julgadas em tribunais superiores, enquanto que, para o resto dos cidadãos brasileiros, os processos correm na justiça comum. O foro privilegiado termina sendo uma maneira que as pessoas têm para encobrir seus malfeitos. Então a pessoa realiza alguma coisa errada e a sugestão que se dá a ele é o seguinte: se elege deputado federal, se elege senador ou se elege deputado estadual para que você tenha direito a um foro privilegiado. E tendo direito ao foro privilegiado, o seu julgamento vai demorar. A posição histórica da AJUF de ser absolutamente contra o foro privilegiado, inclusive para os próprios juízes, ou seja, a posição da diretoria da AJUF, dos juízes federais do país, é pela extinção completa e integral do foro privilegiado para crimes comuns. A AJUF também apoia uma das operações que investiga o maior esquema de corrupção do país. Um trabalho em conjunto da Justiça Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público, a Operação Lava Jato. Ninguém imaginou que a investigação ganharia a dimensão que tem hoje. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, organização criminosa. Para garantir a investigação da operação, a prisão preventiva é fartamente utilizada. A prisão preventiva ela é decretada para garantir a instrução criminal. Uma das hipóteses é a garantia da instrução criminal. Porque muitas das vezes, principalmente os réus que possuem poder, eles têm uma facilidade muito grande de destruir provas. Pacificar. Essa é a proposta da Justiça Federal para diminuir os casos que chegam ao Judiciário. Essa tarefa se dá por meio da conciliação. Um conciliador é um auxiliar da Justiça e do cidadão brasileiro. O cargo está previsto no artigo 149 do novo Código de Processo Civil.
Eu trabalho na conciliação porque eu acredito que a conciliação seja um meio da gente alcançar o que a gente determina como justiça. Ela faz com que as partes construam. Na conciliação, ela alcança a satisfação porque ela participou do processo de construção da solução do conflito. Na Justiça Federal, o conciliador é voluntário. Para se tornar é preciso fazer um curso no Conselho Nacional de Justiça. A Kátia resolveu fazer a especialização e, adivinhe só, não se arrependeu. Eu achei desafiador exatamente pelo propósito, né, de tentar fazer algo de efetivo, de vir algo acontecer, de concreto, assim, de uma ajuda para as partes, né? Um processo a menos concretamente acontecendo ali em uma audiência. A conciliação proporciona, pelo diálogo, um acordo justo entre as partes. Quem também auxilia os juízes federais são os peritos. A função está prevista no artigo 156 do novo Código de Processo Civil. Eles entram em ação quando a prova do fato depende de conhecimento técnico ou científico. Tem uma regra que diz que o juiz não pode substituir o seu conhecimento, suposto conhecimento técnico, pelo conhecimento de um expert. Então a expertise de determinados profissionais vai ser imprescindível para tornar a decisão mais legítima. Existem também outros tipos de auxiliares da justiça, como, por exemplo, os peritos de imóveis. Eles coletam informações precisas para ajudar no trabalho do juiz. É muito comum nas execuções fiscais, a pessoa não tem bens em pecúnia e é preciso, então, quer dizer, a dívida vai recair sobre os bens. Então, esses bens precisam ser submetidos a uma avaliação para que a coisa não seja arbitrária, né? Para que seja um valor de mercado, um valor mais próximo, para também não levar a pessoa à ruína. Ao longo de 2017, o Justiça para Todos também recebeu no estúdio para entrevista especial várias autoridades, ministros, desembargadores e juízes federais que trataram de assuntos relevantes para a sociedade, como o Código Tributário, a necessidade de cobrança de grandes devedores da União, medidas contra a corrupção, dentre outros. E veja no próximo bloco a reforma da Previdência, o novo Código de Processo Penal, a execução fiscal no país, as mulheres no mercado de trabalho e no judiciário, a situação dos presídios federais. Todos são temas que recebem atenção especial da AJUF. O Justiça para Todos, retrospectiva 2017, volta em instantes. Até já! Reforma da Previdência, o novo Código de Processo Penal, a execução fiscal no país, a posição das mulheres no mercado de trabalho e no judiciário, a situação dos presídios federais. Todos são temas que também recebem atenção especial da AJUF. E para divulgá-los, a associação organizou diversas ações pelo Brasil. Tudo com o objetivo de promover a igualdade e a cidadania no país. Veja só. Uma lei que nasceu na era Vargas. Sancionado em 1941, o Código de Processo Penal se destina a organizar a justiça penal brasileira e possibilitar que o Estado brasileiro exerça o direito e o dever de aplicar sanções de natureza penal para quem comete crimes. 76 anos se passaram desde a promulgação dessa lei
E agora se discute no Congresso Nacional a atualização, por meio do projeto de lei 8.045 de 2010. As atualizações das legislações são sempre muito importantes e nos últimos anos nós vemos transformações de todas as ordens. As tecnologias avançam, as formas da criminalidade também se modificam, se alteram, e então é importante que a AJUF contribua com sugestões e que o Congresso Nacional façam leis mais modernas, mais atuais e mais condizentes com a realidade. É por isso que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, acompanha cada passo. Ao longo de 2017, os juízes federais participaram de debates no Congresso Nacional e fizeram várias sugestões aos parlamentares no que diz respeito à alteração na lei penal do país. O modelo que está previsto no projeto, ele tem algumas deficiências, ele limita a atuação do Ministério Público, ele dá menos liberdade às partes. A nosso ver, o plea bargaining, ou a negociação de pena, ela deve ser mais abrangente. E para deixar claro o posicionamento da Associação dos Juízes Federais do Brasil sobre temas discutidos no Congresso Nacional e no Judiciário Brasileiro e que interessam a toda a sociedade, a AJUF lançou a 3ª edição da Agenda Político-Institucional. A agenda trata de assuntos polêmicos, mas necessários para ampliar os debates sobre temas que interferem na vida do brasileiro. Este ano nós atualizamos a agenda com o projeto do abuso da autoridade, nós atualizamos a agenda, inclusive lançamos uma cartilha à parte tratando sobre as medidas contra a corrupção. Em 2017, a associação também realizou a 3ª edição do Fórum Nacional de Execução Fiscal, sediado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foram 3 dias de encontro com palestras e debates sobre as condições do atual sistema de cobrança dos contribuintes inadimplentes, para verificar assim as formas de melhorá-lo. A execução fiscal ocorre quando a Fazenda Pública aciona a Justiça para cobrar valores dos contribuintes inadimplentes. É aí que entra o papel da Justiça Federal. Nós conseguimos, por meio da execução fiscal, retornar aos cofres públicos quase 24 bilhões de reais. O objetivo do Fórum Nacional de Execução Fiscal é trazer mais efetividade para a jurisdição e para a execução da dívida ativa da União. Ao final do evento, 14 enunciados e 9 recomendações foram divulgadas. Elas devem contribuir para tornar mais rápida a cobrança fiscal. Outro assunto importante para a Justiça Federal é a proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência, que tem deixado muitos cidadãos confusos e com medo do futuro. É por isso que a Associação dos Juízes Federais do Brasil se posiciona contra a aprovação da reforma da Previdência, sem que haja um amplo debate com toda a sociedade. Durante todo o ano, ela participou de debates e publicou propostas apresentadas aos parlamentares e à população brasileira e apontou a solução para o problema: a cobrança da dívida dos grandes devedores da União. Se essa dívida for bem cobrada, não há necessidade de reforma da Previdência para cobrir rombo. Somos 105 milhões de mulheres no Brasil. Esse número corresponde a pouco mais da metade da população brasileira, ou seja, somos maioria, de acordo com o IBGE. Mas nossa condição na sociedade ainda é desequilibrada. Desde o primeiro grande direito da mulher, que foi de ser votada e de votar, que veio a lume com a Constituição de 1937, passando pela Constituição de 1988, que estabeleceu como direito fundamental a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, proibindo expressamente discriminação de sexo, discriminação de salários por sexo, critério de admissão. Mas o que está escrito na Constituição ainda não é seguido à risca.
A luta é maior para que mulheres alcancem excelentes posições no mercado. Apenas 19% desses cargos são ocupados por mulheres. E no judiciário não é diferente. Há poucas juízas federais, cerca de 3.500. A AJUF reconhece a importância da mulher para trazer equilíbrio e representatividade na justiça brasileira e espera aos poucos mudar essa realidade. Veja daqui a pouco os acordos internacionais mediados pela AJUF para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. O Justiça para Todos, retrospectiva 2017, volta em instantes. Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva é o que deseja a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para isso, a AJUF se empenha no processamento e julgamento de diversos crimes que são de competência da Justiça Federal e busca garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e preservados. Em 2017, a associação também mediou acordos internacionais para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. É a Justiça Federal que atua dentro e fora do Brasil para garantir o fortalecimento do Poder Judiciário, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e a plena observância dos direitos humanos. Medida cautelar. Ela serve para prevenir, defender, assegurar a eficácia de direitos. De acordo com a Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, o juiz poderá deferir medidas cautelares no curso do processo para evitar dano de difícil reparação. Ela é necessária justamente quando há receio de que, uma vez ela não sendo feita, haja destruição de provas e isso dificulte a instrução criminal ou a instrução do processo. É um meio de produção de provas, de se apreender instrumentos do delito para fins probatórios no processo penal, ou mesmo pessoas. Para garantir a efetividade no processo por meio de medida cautelar, é possível conseguir o máximo de provas que auxiliem no resultado de uma ação penal. Ficou melhor assim, hein? Para isso, é expedido um mandado judicial de busca e apreensão. Busca e apreensão deve ser durante o dia. Então, esse dia é considerado entre as 6 da manhã e às 18 horas. Mas é preciso dizer que, em alguns casos, a busca e apreensão ela é feita também no caso de flagrante delito. E, se for no caso de flagrante delito, não há necessidade desta hora, do respeito a esse horário. Outro caso que pode envolver a competência da Justiça Federal é a lavagem de dinheiro. Muitas vezes, ela é feita por meio de um laranja, uma pessoa que empresta o nome para intermediar transações financeiras fraudulentas. Então, de repente, você tem aquela empresa que não vende nada, mas está faturando, as pessoas começam a ficar ricas e todo mundo fala que é só por causa daquilo. E, na verdade, não. Na verdade, a empresa é só uma fachada para aqueles recursos ilícitos. Se você gerar o recurso e depois você fizer operações tentando esconder ou dar aparência de ilícita aquele recurso, necessariamente haverá lavagem. Uma grande ajuda no combate a esses crimes pode vir do cidadão mesmo, por meio de denúncias. São denúncias anônimas, né? O pessoal relata assim, um acréscimo patrimonial muito alto, atividades atípicas, né? Compra de imóveis com valores muito altos ou muito baixos, muito diferente do mercado, ou então atividade de empresas que não tem uma rentabilidade, mas mesmo assim a atividade continua.
Em regra, a competência para processar e julgar os crimes de lavagem de dinheiro é da Justiça Estadual, mas há exceções em que isso fica a cargo da Justiça Federal. Serão de competência da Justiça Federal, em regra, quando o crime antecedente, o crime que gerou o recurso que está se tentando lavar, for de competência da Justiça Federal. Atrai desde logo para a Justiça Federal. Ou quando houver na lavagem, com a lavagem, algum crime conexo, que seja de competência da Justiça Federal. Por exemplo, um crime financeiro, uma evasão de divisas. Um terceiro caso é se a lavagem se iniciou ou, de alguma forma, teve parte dela executada no exterior. E quando a justiça transcende fronteiras entre países, é a cooperação internacional que entra em ação. Tudo começa com a assinatura de um acordo de cooperação internacional. Ele define as regras e os instrumentos para possibilitar o cumprimento de medidas judiciais em território estrangeiro. Nós temos acordos bilaterais com diversos países, envolvendo, por exemplo, a área penal, civil, extradição, transferência de pessoas condenadas. O principal instrumento jurídico de cooperação entre dois países é a Carta Rogatória. A Carta Rogatória, ela é similar à Carta Precatória, só que ela é expedida entre países, ou seja, é a prática de um ato judicial em outro país. Ela é enviada pelos meios diplomáticos. Então, aqui, depois do processamento regular, ela segue pelo Ministério das Relações Exteriores, que encaminha para o Ministério das Relações Exteriores daquele determinado país, que evidentemente enviará para o órgão judiciário competente pelas leis daquele país que está recebendo a carta rogatória. Contribuição tributária de empresas, ética concorrencial, o papel das agências reguladoras, são temas de interesse de toda a sociedade. Esse foi o assunto da primeira edição do FONACRE, o Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, promovido pela AJUF. O empresariado precisa ter essa consciência também, o empresariado e os contribuintes em geral, as pessoas físicas inclusive, de que pagar tributos é uma responsabilidade no Estado Democrático de Direito. Nós precisamos sustentar o Estado, pagar os tributos, sustentar o Estado para que o Estado trabalhe para a sociedade. Então, essa cultura de que é esperto não pagar, eu acho que isso é alguma coisa que tem que ficar no passado, e se o Brasil quer alçar realmente um nível dos países mais desenvolvidos, ele tem que aprender que nós temos que arcar com os tributos, temos o dever de pagar os nossos tributos. Durante 3 dias, magistrados, operadores do direito e demais especialistas se reuniram para trocar experiências sobre esses temas. Eles debateram o atual quadro e os desafios a serem enfrentados e superados pela abordagem de temas como o acordo de leniência, ética concorrencial e o papel das agências reguladoras. Aqui estão as principais autoridades na regulação e na concorrência. Daí, o resultado que advirá deste evento será principalmente a elaboração de enunciados, que são contribuições da AJUF para a melhoria tanto do ordenamento jurídico, da legislação, quanto para a própria atividade do judiciário e também da administração pública em geral. O objetivo é promover melhorias para a sociedade e para o ordenamento jurídico. O Justiça para Todos Retrospectiva 2017 vai ficando por aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.